Jamil, muito obrigado de ter aceitado o convite para estar comigo hoje para essa conversa. Em comum que nós tivemos foi um pouco essa experiência de morar nos Estados Unidos durante o governo Trump. Eu acabei de ler o seu livro maravilhoso. Vou até pegar ele aqui para mostrar para todo mundo, porque, né? Que bom. Então, aqui, tomara que você seja deportado. Então, eu queria que você começasse, falando um pouco do título desse livro. Olha, Elizabeth, mas obrigado pelo convite. De fato, eu estava basicamente no mesmo local até muito recentemente, né, nos Estados Unidos, no caso. Esse é um livro que, no fundo, ele é o resultado de um ano, é, basicamente, de reportagens, de viagens aí pelos Estados Unidos. O título não era para ter sido esse, não era, não existia até um outro título, na verdade, vários outros títulos. E a editora leu, no meio daquelas várias reportagens, uma reportagem específica sobre o que tinha acontecido com meu filho caçula. E o que aconteceu com ele foi que justamente ele voltou um dia da escola muito chateado, e foi bastante difícil tirar dele o que tinha acontecido, até que ele contou o que tinha acontecido, e o que tinha acontecido era basicamente que no pátio da escola, numa briguinha, aquelas bestas absolutamente normais de escola, a coleguinha dele então vira para ele e diz: Tomara que você seja deportado. E aí levou um susto, obviamente, entendeu no fundo que ele não pertencia, ou pelo menos ela não considerava que ele pertencia àquele local. A família também entendeu, obviamente, que existe, ou não existe, na verdade, uma blindagem, uma fronteira até onde chega o ódio. E, no fundo, é uma história de como muito pequena, uma história absolutamente dentro do contexto insignificante, não aconteceu nada com ele não foi deportado, os pais não foram presos, nada disso, não teve a lei Magnitsky, o cartão de crédito não foi bloqueado, não teve nada disso, mas o que ela demonstrou, no fundo, é que quando você autoriza o ódio, a partir do ponto de vista, claro, das autoridades, a autoridade máxima de um país usa, inclusive, o ódio como instrumento político, de alguma forma, ela se expressa em locais absolutamente inesperados. Na verdade, ela se expressa em todo e qualquer lugar, é, inclusive no pátio da escola de garotos de 10 anos de idade. Então, um pouco o título do livro é esse. Não é um livro sobre imigração, não é, também, obviamente, fala sobre imigração, mas não é um livro sobre imigração, é um livro basicamente sobre essa distopia que eu acho que você conhece muito bem, Gisele. Pois é, e aí só dividindo contigo também, eu escutei uma coisa muito similar do meu filho, mas foi durante a entrada do Trump 1, e ele tinha cerca de 5 anos e a gente morava em Indianápolis, um estado vermelho, um estado republicano, né, Jamil? E ele escutou ali também de um amiguinho, não foi num contexto de briga como o seu filho, mas ele também ouviu e trouxe para casa e me admirou, e aquilo. É muito longe a experiência do governo 1, que foi mais populista, né, do governo 2 que a gente está vendo agora, mas já ali ele ouviu: Poxa, eu gosto tanto de você, mas agora você vai morar do outro lado do muro, a gente não vai mais poder se ver. Então foi uma coisa que eu vivi essa experiência com você, me preocupou demais, né? E eu estava num estado absolutamente republicano, com uma alta taxa ali de adesão ao governo Trump, né? Mas vamos lá. Eu gostei muito ali, fazer uma provocação no começo do seu livro, que eu gostei muito, que você coloca com o encolhimento ali da classe média americana, né? Hum. Que houve nos últimos anos, e um aumento da desigualdade ao mesmo tempo, ou seja, encolhimento da classe média, levando os mais ricos a ficarem mais ricos e alguns para descendo para a área da pobreza, achatando a grande massa, que é a grande classe média americana, né? O quanto isso erodiu o sonho americano, tanto para o americano quanto a gente está falando sempre, fazendo recorte do imigrante, do latino, do hispano que mora aqui, que é bastante importante nós como brasileiros, né? Simultaneamente, a candidatura da Kamala Harris também estava enfrentando uma resistência, e eu vejo muito, eu estou colocando um pouco esse desafio da economia, do sonho o sonho americano sendo cada vez mais difícil nos Estados Unidos,
e também um mundo do pós-Me Too, né? O que trazia, o que representava ali a Kamala Harris e uma resistência cultural a essa figura. Você mesmo pontua ali no livro, né, que havia uma diferença entre homens e mulheres nessa campanha, né? Mas que no final do dia ali o Trump teve uma vantagem maior entre os homens do que a Kamala Harris teve entre as mulheres. Isso para mim durante toda a campanha, essa hipermasculinização da campanha estava muito clara. Então, eu via tanto esse peso da economia que era declarado nas pesquisas de opinião pública, e o peso da economia deixava uma dificuldade extra para a Câmara ali, porque afinal de contas ela era vice, ela era governo, ela não caracterizava uma mudança de linha econômica, né? Pela situação que se colocou ali quando o Biden saiu, isso era uma dificuldade enorme para ela, mas essa outra dificuldade, quando se começou a falar de cultura woke, essa hipermasculinidade, ficou muito claro esse ressentimento dos homens com os ganhos do feminismo, ou os ganhos, enfim, do movimento negro, das minorias de uma forma geral, né? Então, queria ver se você compartilha também dessa visão. Pelo seu livro, eu percebi que foi por aí também sua leitura, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem alguns componentes e que você já colocou. Talvez um dos principais elementos é o fato de que, claro, esses derrotados da globalização, esses que perderam os seus empregos, essas pessoas que viram o seu poder econômico ser, de fato, minado, são os mesmos que também viram que o seu lugar na família, que o seu lugar na sociedade, aí de homem branco, obviamente, também começou a ser ameaçado, porque não posso mais fazer o que eu quiser com a minha companheira, com a minha mulher, com qualquer mulher, basicamente. Não, eu não tenho mais a única palavra na mesa de jantar. Não, eu não sou o que talvez tenha a melhor renda da família. Não, eu não posso mais ser racista. Não, eu não tenho mais essa hegemonia como homem branco de absolutamente ter razão sobre tudo e acesso a tudo de forma facilitada. Então você vê que há uma mistura tanto de uma questão muito, eu diria, cultural, com uma questão econômica que abala a sociedade americana, que é justamente essa diminuição eu diria, essa diminuição da própria classe média. Tudo isso sendo jogado, basicamente, por um movimento ultrapopulista de charlatães, que, no fundo, usa todo esse ressentimento de homens, ressentimento de homens brancos, ressentimento de uma classe média que perde é, espaço para dizer: olha, não, vamos voltar ao que éramos. Que tal se a gente fizer um pacto aqui de voltar a ter aquele poder incontestável no mundo e na sala de jantar, né? Como recuperar isso? Bom, depois a gente vê. Mas agora o que eu quero é o teu voto justamente para recuperar essa posição. E aí é muito claro que eu fui a alguns comícios, você acompanhou, José, sem dúvida nenhuma, como era marcado pela masculinidade, eu diria mais do que tóxica, violenta, agressiva. Todos os comícios eram abertos por aquele lutador aquele personagem de luta livre, rasgando basicamente o seu próprio uniforme diante do público, com berros, obviamente, naquele mesmo estilo que a gente conhece, e, claro, dando início a discursos políticos. Ou seja, antes de mais nada, esse é o nosso local. O que nós estamos dizendo é que aqui quem manda somos nós. E aí sim podemos discutir o que a gente quiser. Então, não há nenhuma dúvida que a eleição de 2024 passa por esse elemento, sem dúvida nenhuma. A instrumentalização dos ressentimentos e de várias, seja econômico, seja dificuldade de inserção no mercado de trabalho, seja com relação a gênero, né? Enfim, seja como trazer o imigrante para essa posição de nós contra eles, né? E aí eu até Exatamente. vou sair um pouco aqui do meu script, Jamil, para te fazer uma pergunta que está me perturbando desde ontem. E no seu livro, quando você colocou ali, quando você toca no judiciário, como se fosse o bastião que dentro hoje dos Estados Unidos pudesse segurar alguns avanços de Trump sobre, enfim, o balanço dos três poderes
que está em Hum, xeque aqui, né? Porque o legislativo agora está praticamente inoperante desde o início do é, governo Trump. E o judiciário, eu vou confessar que eu estava mais confiante de que ele seria esse bastião. Depois que houve ali o cancelamento das injunções nacionais, ou seja, tudo que os juízes federais diz já não se aplica mais no território americano como um todo, já foi um golpe gigantesco ali. Mas mais do que isso, uma Suprema Corte que, mesmo com maioria conservadora, tinha algumas figuras ali como Amy Barrett, como John Roberts, que a gente é, esperava que tivessem uma leitura mais legalista da lei hum, em alguns momentos cruciais. E não parece que isso está acontecendo. Então, por exemplo, a minha leitura foi a primeira ali, desde quando ele demitiu os chefes das agências independentes ligados aos sindicatos, que é uma coisa que era uma atribuição clara do legislativo, e essa Suprema Corte avalizou, foi uma das primeiras, né? Depois vieram outras. Você poder deportar, depois daquela confusão ali do Albergo Garcia com El Salvador, foi, voltou, você, depois de tudo aquilo, ainda permitir que imigrantes sejam deportados para países terceiros que ele não tanto que eles não falam a língua, quanto que tem questões ali nas prisões de direitos humanos, né? A hora que saiu aquilo também é uma coisa assim que foi, ainda não se pronunciaram sobre o birthright citizenship, né? Se quem nasce aqui vai ter direito automático à cidadania, mas a gente tem aí o direito à união homossexual civil entrando. E ontem, Jamil, que era essa pergunta que eu queria te fazer, saiu aquele entendimento que foi provocado ali por Los Angeles, de que o ICE pode parar latinos na rua por perfilamento étnico-racial com relação à língua e com relação ao local de trabalho. Fazendo um paralelo com o Brasil, é como se você dissesse ali que se a gente pegar as estatísticas ali da violência policial no Brasil, a gente vai chegar num garoto negro, né? É como se a gente dissesse no Brasil, olha, agora tá tudo legal, a polícia para todos os meninos porque eles são negros e parecem pobres, para fazer é. qualquer questionamento. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui, né? Então, isso me arrepiou demais a espinha e eu queria dividir com você. Será que dá para confiar ainda na Suprema Corte para ela ser esse bastião que vai segurar o Trump ou ela está indo no caminho contrário? Olha, é impressionante essa história de ontem, sinceramente, é de arrepiar, porque de fato é a institucionalização de tudo que a gente podia estar sentindo, que podia estar percebendo. Eu venho dizendo já há algum tempo que eu não tenho visto operações do ICE contra alemães, nórdicos, italianos, irlandeses, etc. Aparentemente estão todos legalizados. O que a gente sabe que não é sempre verdade, né? Não estou dizendo que, obviamente, tem um número grande, mas é curioso, não aparecem nenhum nunca, né? Não há nenhuma outra nacionalidade, são sempre aqueles que a gente sabe que vêm de situações de maior vulnerabilidade e de regiões do mundo, eu diria, de países em desenvolvimento. E aí o que essa determinação mostra é que não é isso mesmo. Tem um objetivo eu diria, escancarado. Sem dúvida nenhuma, tem um objetivo escancarado de demonstrar toda essa dimensão racista e xenófoba de um governo de extrema-direita. Então, no fundo, é algo que escancara tudo isso. Eu tenho muito medo da possibilidade de deixar para um poder só a trincheira, basicamente, para frear uma onda autoritária ou uma trincheira para defender o Estado de Direito. Se fosse necessário só um poder, por que que nós temos três, né? Por que que há outras instituições? Basicamente, não teria necessidade, você cria uma só e ponto final. A gente sabe que não é verdade isso, a gente sabe que justamente o check and balances é fundamental neste contexto, porque você garante que de uma forma mais ampla isso possa acontecer. O meu medo real é que, obviamente, você tem um judiciário em outro, que ele, obviamente, não é inteiramente progressista, que ele pode ter justamente simpatias ao governo de Donald Trump ou a ideologia que está por baixo desse governo,
Então, é extremamente perigoso você simplesmente deixar nas mãos de um poder só da República toda essa responsabilidade. Principalmente porque a gente sabe que existe, e isso veio já desde o Trump, uma tentativa de povoar, né, de ocupar o espaço do judiciário com juristas, com advogados, com promotores, com juízes, claro, mais conservadores, na esperança de que, eventualmente, quando uma lei como essa chegar ali, ela pode ser acolhida e não rejeitada. Então, extremamente perigoso, e tomara que isso sirva de exemplo para muitos lugares do mundo, para mostrar que, sim, o judiciário é fundamental e que, olha só, o ataque contra o judiciário que a gente vê no Brasil, em tantos outros lugares do mundo, na Hungria, na própria Argentina do Javier Milei, não é um ataque porque a gente não gosta do Alexandre de Moraes. Existe um objetivo com esse ataque. O objetivo fundamental é, obviamente, desmontar as resistências para a implementação de um plano político muito ambicioso. Então, o ataque ao judiciário, existe uma ditadura da toga, toda essa história, ela não é por acaso. Essas frases elas não aparecem por acaso. Elas aparecem com um objetivo. O objetivo é retirar da frente, desfazer qualquer tipo de resistência à implementação de um projeto autoritário. Ótimo. Eu gostei muito de um capítulo específico que você falou sobre o poder da linguagem. O poder da linguagem como arma política, como um veículo de arma política, né? A gente viu a liberdade de expressão ser ressignificada num país fundado nesse princípio número um da Constituição, que é a liberdade de expressão, como licença para o ódio, né? Aqui nos Estados Unidos. E a democracia como uma caricatura para a tirania. Essa inversão semântica, ecoada digitalmente, validada por Big Techs, alinhadas ao poder, mina os fundamentos do Estado de Direito. E a gente viu também a semana passada ali o Trump sentado com o Zuckerberg e todos aqueles outros ali, e entendeu, tanto na negociação dele com o Canadá, com a Inglaterra, que não estava só falando do tarifaço, estava falando dos interesses da Big Techs também. A gente entende que a intervenção no Brasil, em grande parte, tem uma intenção do Brasil de regular e, eventualmente, até taxar as Big Techs, como o Canadá estava propondo e teve até que voltar atrás, tão virulenta foi a relação. A resposta do Trump ao McCartney ali dizendo, olha, então vamos parar com todas as nossas negociações pendentes se você continuar com essa história de taxar as Big Techs. Então a gente teve como acompanhar ali o Google agora e a União Europeia. A gente já teve várias demonstrações, e isso está no seu livro de forma muito interessante, né, como uma algocracia, o que seria para mim um híbrido de um autoritarismo muito próprio agora do Donald Trump, fascistoide, neofascistoide, vamos dizer assim, com uma instrumentalização, né, e um governo dando a mão com as big techs e usando essas big techs. E amplificando três Is que você colocou no seu livro, que eu achei muito legal, o jogo de palavras. A era da ignorância, da intolerância e da indiferença. O discurso do ódio, que é uma instrumentalização da linguagem específica para uso político, né, funciona como uma câmara amplificadora desses três Is que você tão belamente colocou no seu livro. Recentemente também queria comentar que ele acabou de mudar, olha que belo exemplo do que você colocou no seu livro. O Ministério da Defesa foi mudado para Ministério da Guerra. Se você quiser É, comentar alguma coisa sobre isso, mas tem tudo a ver com o que você colocou da sua linguagem. sem dúvida. Gisele, eu acho que tem um ponto fundamental que às vezes a gente fala, isso é só discurso. Não, o discurso é fundamental. Essa é só uma narrativa. Não, a narrativa é fundamental. Então, é muito importante a gente ouvir, ler, decifrar quais são as palavras que estão sendo utilizadas em política pública, né, em campanhas eleitorais, na busca pelo voto, em ataques contra as instituições. Essas palavras importam, a linguagem é poder. Essas palavras sempre vão importar, até mesmo para criar uma imagem positiva, ou de fragilidade, ou de força, ou de acolhimento. Então, decifrar e escutar com muita atenção as palavras serve para a gente também entender os objetivos daquelas políticas, né, e daquele governo. Então, quando você
excelente exemplo que você trouxe. Quando você, então, desfaz a ideia de que ali é um departamento, um ministério, né? No caso seria no Brasil, o Ministério da Segurança, ou da Defesa, você está dizendo, não, isso aqui é um ministério para atacar. Isso, e nós estamos invertendo a nossa posição. Nossa posição agora, sim, é de atacar, sim, é de desfazer alianças pelo mundo, é sim de impor a nossa vontade nos vários locais do mundo. Então, é muito importante essas mudanças, elas não são apenas figurativas, ou é só para mudar a plaquinha do headset ali do secretário de Defesa, agora não é secretário de Defesa, agora é secretário da Guerra, né? É muito revelador de um novo estágio de um país que sim quer reformar a ordem internacional. Ele não quer reformar a ordem internacional porque ela está obsoleta, porque mais países em desenvolvimento deveriam fazer parte do Conselho de Segurança, porque ela não está sendo democrática o suficiente. Não, não é para isso. Ele quer desmontar a ordem internacional porque hoje essa ordem é um obstáculo aos seus interesses, é uma ameaça aos seus interesses. Eu, para atingir meus objetivos, vou ter de desfazer dessa ordem. E é isso que os americanos estão fazendo neste momento, que o governo americano está fazendo neste momento. A extrema-direita foi sempre muito, eu diria, inteligente no uso de palavras, no uso da linguagem. Então, por exemplo, a escolha da família, né, como uma bandeira cultural, etc. Eu sempre digo, quem é contra a família? Não existe. Não existe. Ai, olha, levanta a mão, eu sou contra a família. Não, não, não existe. Agora, claro, qual é o argumento deles? Só existe um modelo de família, né? Aí é um problema muito sério. Mas no discurso, como você vai negar, né? Nós estamos aqui para defender as famílias. Ok, né? Você pode imaginar que isso seja um discurso positivo. É, na verdade, um discurso limitador. É um discurso que você diz só existe um formato de família, todos os demais não serão considerados, não terão direitos, não terão nenhum tipo de apoio e, pior, não terão, basicamente, nenhum reconhecimento naquela sociedade. Então, insisto, a linguagem é poder, porque ela transforma justamente a forma pela qual uma política é implementada e como ela é vendida para o cidadão. Eu vejo que você, em outras entrevistas, é muito cuidadoso ao usar as palavras, né? E a gente tem o Vedem ainda que não classificou como que a gente vai ver os Estados Unidos, né? Que sempre é no começo do ano, mas a gente já tem tantos escritores que escreveram sobre períodos do fascismo na história, né? Hannah Arendt, Umberto Eco, e se a gente for olhar ali os elementos que eles levantaram, acho que a gente está quase ticando todos eles. Eu tenho muito cuidado em falar sobre isso, porque foi um período histórico que a gente não devia chamar nada mais disso, de tão brutal que ele foi. Mas eu acho que, como a palavra tem poder, a gente não pode se furtar de dizer que pode ser um fascismo made in USA, porque é um fascismo de outro jeito. Né? Não foi aquele fascismo, mas ou um neofascismo, um fascismo made in USA, que estamos caminhando. Né? E um dos pilares muito importantes para o fascismo é o medo, e você colocou muito pontuado no seu livro a mordaça e a intimidação. Né? Hum, Então, a gente vê que você falou de um tipo de família que se impõe, a comunidade trans está sofrendo sobremaneira em todos os seus direitos mais elementares de fazer a transição, as crianças trans que sem a ajuda necessária do Estado começam em suicídio, é isso que acontece, o uhum, Estado querendo levantar informações absolutamente protegidas e particulares das famílias sobre quem faz tratamento, quem não faz. A gente tem uma perseguição, principalmente ao imigrante, no sentido de caça de direitos, vai se uhum, minando a possibilidade dele conseguir viver nesse país pela caça sistemática de direitos. A gente tem o elemento da violência física, moral e psicológica. Recentemente foi fechado o Alligator Alcatraz aqui na Flórida, mas já tem pelos Estados Unidos inteiro expressivas entrevistas com pessoas
comendo no chão como cachorro, ainda mais aqueles que foram para El Salvador, né? O que a gente Uhum. viu, as imagens lá do que aconteceu, o próprio Bergo Garcia voltando, falando de todos os. A gente já tem o precedente de Guantánamo e parece que está muito parecido algumas coisas que a gente viu acontecendo ali em El Salvador, algumas práticas que estavam sendo usadas ali, nessa duplinha do Trump com o Bukele. Mas a mordaça e a intimidação e esse medo, Jamil, eu queria comentar com você, porque não é só o imigrante, embora seja o principal alvo dessa administração, mas a gente tem promotores públicos que foram mandados embora que estavam trabalhando no processo do Trump. A gente tem escritórios de advocacia atacados, universidades, os estudantes com foco maior nos universidades internacionais, ou seja, uma família aqui que está pagando para ir numa Ivy League, em qualquer universidade que seja, né, e que sabe o esforço que é colocar um filho aqui, e por conta de uma opinião política, que é o que se espera, que ele tenha opinião do que ele quiser numa universidade, tem a possibilidade desse filho ter que interromper os estudos e tudo por água abaixo, ele consegue intimidar, ele consegue amordaçar, ele está sendo extremamente eficiente Uhum. nisso. Eu tenho medo de ser deportada, pela minha opinião, porque ele acabou de mudar as regras, né, como cientista política, dando a minha opinião profissional. E tudo que é considerado valores, escritas anti-americanas, é passível de deportação. É isso que a gente está vivendo. Então, eu queria colocar uma carga aqui para quem nos ouve, porque a gente tem que estar muito atento, porque isso já foi muito estudado, né, Chad? Sem dúvida, eu acho que esse medo ele faz parte de uma estratégia, né? Esse medo que você sente, que eu senti, que meu filho sente, que permeia basicamente a sociedade, ele é deliberado, ele não é uma expressão inesperada de políticas públicas que tem como objetivo atingir aquele grupo ou outro grupo. Não, o medo ele é deliberado, por exemplo, no que se refere aos imigrantes a levar esses migrantes a tomar a decisão por conta própria de uma autodeportação. Falar, eu vou embora, eu não sou criminoso, por que eu vou ficar passando nervoso, angústia, medindo minhas palavras, etc. Vou embora, né? Então, isso obviamente facilita muito o trabalho do governo, não só facilita, como é muito mais barato a pessoa simplesmente abandonar o país do que fazer toda a operação policial, etc., para a deportação. Então, esse medo ele tem vários objetivos. No caso dos imigrantes, esse é um deles. No caso dos acadêmicos, autocensura, né? Eu não sei o que vai acontecer. Será que eu posso? Será que eu não posso? É, não sei. Na dúvida, tiro aquela palavra. Na dúvida, me escondo um pouco. Na dúvida, não publico. Na dúvida, deixo, basicamente, de fazer o que o meu mandato dizia que eu deveria fazer. Então, esse medo tem um objetivo estratégico, sem dúvida nenhuma. Ele funciona, um governo com características autoritárias como esse, ele funciona na base do medo, e esse medo pode ser instrumentalizado para muitos objetivos, inclusive para mobilizar no caso, a sua própria base, de uma certa forma, com uma satisfação, né? Olha só, aqueles nossos inimigos estão morrendo de medo, né? Isso, inclusive, pode ser utilizado do outro lado. Então, a gente tem que entender sempre como algo um pouco mais sofisticado do que só a produção de memes, daí mostrá-los como uma espécie de caricatura, etc. Não, tem um plano muito bem estabelecido e parte do plano é instaurar esse pânico na sociedade, em todos aqueles mais vulneráveis. Claro, pânico ele não está em todos os lados, ele está justamente naqueles que vão servir de contraponto, na oposição, aqueles mais vulneráveis, e aí nós temos a situação dramática. O medo calo de senso. Inclusive, uma situação bastante dramática entre uma senadora republicana, que chegou num dos town halls a dizer que ela estava com medo do seu próprio Exatamente. partido. Do mesmo. Mas E tem também um outro medo, tem um medo interno, né, Gisele, no caso do Partido Republicano, que foi obviamente sequestrado, né? Não tem nenhuma dúvida sobre isso, que ele foi sequestrado pelo movimento de extrema-direita. E aqueles republicanos tradicionais, que eram pró-livre comércio, né, tinha uma outra, são sim conservadores, ok, mas que nunca pensaram em prender uma juíza,
que nunca pensaram em punir as grandes escolas americanas. Não passava pela cabeça de nenhum deles agir dessa forma. Hoje, eles têm medo do seu próprio partido, na verdade, daqueles que lideram hoje o partido. Então, tudo isso é muito, muito impressionante. E o instrumento de intimidação também dentro do seu próprio partido, haja vista que a gente tem eleição de meio de mandato o ano que Exato. vem. Então, ele também usa esse instrumento de equação do seu próprio partido, que se você não está comigo, você não vai ter o financiamento aqui de quem está com esse governo, né? A gente sabe que o financiamento de campanha aqui é muito importante, na forma que ele se torna tão hegemônico e majoritário dentro do partido, né? E aí, Jamil, eu queria te dizer, eu achei muito, acho que não foi no seu livro, mas numa entrevista que você deu, da sua experiência ali dos alguns artistas da Broadway, né, que te chamaram para participar de uma reunião, se você puder falar para todo mundo, mas dividindo também uma experiência parecida, porque eu faço parte de uma ONG Vote Nelas no Brasil, fundadora, e eu também me engajei aqui no Partido Democrata, que tem um programa muito interessante para. O objetivo é alavancar lideranças femininas para que as mulheres se candidatem mais na política, né? É, E sim, comecei aqui no Partido Democrata da Flórida, ver em algumas situações e ver como que estava a situação até dos latinos, as discussões e tal. E quem eu vi que estava mais super engajado, entendendo o que estava acontecendo, são os imigrantes, né, que vieram ali da Venezuela, de Cuba, de regimes mais ah, ditatoriais, né? E que agora, por uma ironia do destino, estão aqui num regime à direita. Eles que estão sendo mais calados e amordaçados com as políticas do Trump, mas eles são os únicos que estavam ali comigo, porque a gente já passou por isso. A gente já passou por mais de 20 anos de suor e sangue, né? Eu nasci nessa geração, os meus professores de ciência política passaram isso para os alunos, né? E a impressão que eu tenho aqui é que o americano, ele, por nunca ter passado por isso, e o Trump um ser tão populista, mas ficou ali perdido com o establishment, que ele não conseguiu lidar ali com o jeito de ser, de fazer política, agora é outra coisa, mas que eles ficam um pouco, eles não conseguem entender a dimensão daquilo. Eu não sei se por realmente acreditar que as instituições vão conseguir segurar isso, ou por eles nunca é. terem vivido. Você também tem essa mesma impressão? Olha, eu tenho uma impressão de que nesse aspecto que você está falando de inexperiência, uma inexperiência baseada na história deles mesmo, né? Claro que os afro-americanos sempre lutaram pelos seus direitos, né? Então não é nenhuma novidade. Eles sim fazem parte da luta constante por seus direitos. Mas os afro-americanos têm ali 16, 17% da população. Ou seja, nós estamos falando aí de 80% dos americanos, ou tire alguma minoria, etc. Vamos imaginar 60% dos americanos que jamais pensaram em lutar pela sua própria democracia. Estavam lutando pela democracia no Iraque, né? Sem saber onde era o Iraque, mas essa é outra questão. E tantos outros conflitos internacionais. Jamais em casa. E aí, quando, acho que tua avaliação é correta, quando isso chega para uma população que desconhece o que é a luta, por onde a gente começa? Né? Por onde a gente começa? Então, eu vi uma situação curiosa, justamente com um grupo de artistas ali da Broadway, que basicamente tentaram, ou, continuam tentando fazer uma resistência, e começaram com perguntas. Eu imaginava que eu ia chegar lá, ia ter uma mesa, um ia fazer lá, ali no canto da mesa, um ia começar a desenhar a estratégia para uma milícia digital, o outro ia fazer arrecadação de fundos, o outro ia fazer posters para colar outro ia ir para as escolas, não sei. E aí, para minha surpresa, não, eles iam debater quem eles eram, com uma pergunta mais do que filosófica, que era se eu fosse uma árvore, qual árvore, ou planta, qual planta eu seria? Aí você leva um susto, porque obviamente eles iriam estão sendo atropelados por um governo muito preparado, que chegou muito preparado. Não é que ele se preparou ao longo dos últimos 5 meses, desembarcou um governo que tinha muita clareza de onde estava indo. E aí, se eu puder acrescentar, eu também vejo o Partido Democrata também muito perdido, né? Demorou muito tempo para eles encontrarem uma linha,
porque o partido chegou sem uma liderança clara do golpe da eleição ali, não conseguia achar uma voz em uníssono. A parte mainstream do partido ainda tem entendimento de que vai deixar as coisas chegarem no pior momento ali, para que isso não se repita. Sangrar. Pode ser alguma coisa muito kamikaze, essa estratégia, né? E tiveram que construir ali, eles ainda estão tentando construir uma nova liderança dentro do partido, pensando nas facções internas, né? E agora pensando nas figuras mais de projeção nacional, parece que vai ser o Gavin Newsom, né? Que vai se colocar mais, a Kamala Harris tímida, né? Escrever um livro, pode ser que ela nem volte mais a ser candidata, segundo ela própria, mas É. demorou muito para a gente ter o Obama também tímido, demorou muito para se a parte mais à esquerda do Partido Democrático, que ser o Bernie Sanders e o se sim fazendo tours pelo país, mas considerar que é a ala mais minoritária dentro da estrutura do Partido Democrata, né? Então eles têm essa dificuldade de ter essa voz no partido como um todo. Então, acho que isso também contribuiu um pouco para essa dificuldade do povo se expressar mais de forma mais aguerrida contra o que está acontecendo aqui, não é? Sem dúvida nenhuma, isso pesou, sem dúvida nenhuma. Não tem nenhuma dúvida de que isso, que essa briga interna do partido e o colapso, basicamente, do partido no final da eleição, e a briga, basicamente, até mesmo por quem ia ser o candidato, tudo isso desgastou muito o partido e, claro, a população entendeu que ali não tinha uma resistência, não tinha um grupo organizado. Isso também enfraquece a sociedade civil, quando você não vê nenhum tipo de resistência do outro lado coordenado. Claro, uma voz ali, uma outra voz aqui, etc., como você falou, né, o tour do Bernie Sanders com a AOC, etc., mas você não tinha uma instituição, basicamente, servindo de contraponto. E para a gente fechar, Chad, não posso deixar de citar que a gente está aqui num momento que o julgamento do Bolsonaro, a gente acabou de passar pelo 7 de setembro no Brasil, e você escreveu ali o Brasil como espelho de Trump, ali nos seus últimos capítulos. Trump coloca o Brasil diante de um espelho, temos projetos de país ou apenas ecos de um projeto de país? A importância de um projeto de país para o Brasil nesse momento, né? Essa receita do trumpismo parece encontrar terreno fértil na extrema-direita brasileira, hoje reencarnada aí encarnada hoje no bolsonarismo. Eu queria que você comentasse um pouco esse contexto do Bolsonaro, do que a gente está vendo, o que você viveu nos Estados Unidos, o que está acontecendo no Brasil, para a gente fechar um pouco aqui. É um momento que é decisivo para a democracia, para a história das democracias ocidentais. Então, nós tivemos a extrema-direita que desembarcou com muita força nos últimos 10 anos em vários lugares do mundo, e agora tem um grande teste. O teste acontece no Brasil. Esse teste é um teste para a extrema-direita, porque ela quer saber até onde ela consegue ir, né? Então, não é só um teste para as democracias, é um teste para aqueles que estão atacando a democracia também. É um teste, obviamente, para a soberania brasileira, sem dúvida nenhuma, porque, claro, vamos ver aí nos próximos dias que tipo de sanção ou retaliação ou resposta virá dos Estados Unidos. Isso também vai ser um teste muito grande, e um teste, obviamente, muito grande para as outras democracias. Virá alguém ao resgate do Brasil? Ou a gente vai ter que contar com a China? Né? Ou estão todos extremamente melindrados com a situação com Donald Trump e vão basicamente deixar, vamos dizer assim, isso tudo acontecer. Então, tudo isso é muito fundamental, tudo isso é muito importante a gente acompanhar. Internamente, eu acho que tem um debate fundamental. Não adianta a gente subir no palanque e dizer aqui é um país soberano, ninguém toca. Mas aí você pega o teu telefone e todos os teus dados estão em nuvens é, americanas. Eu acabei de voltar do Xingu, todas as aldeias com um satélite de Elon Musk. Eu me lembro de numa aldeia perto de Altamira, no Pará, que o vice cacique ali da aldeia me dizia, essa antena do governo não funciona para nada. Desde que a gente colocou a Starlink, tá uma maravilha.
Que soberania é essa? Né? Que soberania é essa quando o déficit na balança de remédios é brutal? Ou seja, o dia que alguém quiser parar de exportar remédio para a gente vai ter um problema muito sério no SUS, no financiamento do SUS, etc, etc. Então, soberania é muito bom, muito importante. É muito importante falar em soberania e não abrir uma bandeira dos Estados Unidos na Paulista, mas precisa ir muito mais do que isso. E isso é um projeto de médio a longo prazo. Não adianta você pensar que você constrói ou desmonta essa dependência em poucos anos. Você realmente precisa de muitos anos para fazer isso, mas daí também precisa de uma elite que entenda a necessidade de ter elementos soberanos. Isso não quer dizer nem protecionismo, nem isolacionismo, nem nacionalismo, nem patriotada, que é aquele recurso extremamente perigoso que a gente sabe que é amplamente usado. Não é isso. É justamente criar uma estratégia inteligente de inserção no mundo e de solução dos nossos próprios problemas, o maior deles, a desigualdade social. Ótimo. Jamil, muito obrigado. Se você tiver um minutinho, eu Sem adoraria te ouvir. Qual a sua expectativa para essas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos? Qual a sua aposta? Olha, eu acredito que os democratas vão voltar a ter o controle de alguma das duas casas. Mas minha maior preocupação não é essa. A minha maior preocupação é de que nós tenhamos, até lá, abalos muito fundamentais nas regras eleitorais e na própria democracia americana. Então, apostar que do outro lado tudo vai ser jogado dentro das quatro linhas, né? Como dizia um ex-presidente prestes a ser condenado, é, não sei. Eu não, eu- Nós vimos agora no Texas que as regras eleitorais podem mudar. Então, será que elas vão mudar mais ainda até a eleição do Congresso americano? Será que o Donald Trump vai é, aceitar que ele perdeu o controle das câmeras? E mesmo se ele perder o controle das câmeras, o que vai ter acontecido até lá em termos de fortalecimento do seu próprio poder para ele implementar o que ele quiser? Então, tudo isso ainda, para mim, está em aberto. Eu, dividindo aqui só uma opinião também com você, eu tenho dúvidas sobre contestações de eleições legislativas nos Estados Unidos, para você eventualmente driblar que se faça uma maioria de democratas em uma das casas. Também é uma coisa para mim que pelo como o jogo está sendo jogado, a intervenção ali em Washington e as eleições, apesar de serem nos estados, o reconhecimento das eleições e o recebimento de contestações de eleições dos estados é feito ali e a Hum, promotora pública é maga, da é isso. cabeça ao pé, então eu estou um pouco preocupada. Além dessas, a questão do gerrymandering que você bem colocou e tudo isso, o uso do gerrymandering, né? Tá. Muito obrigado, Chad, de verdade. Te agradecer de novo por essa conversa maravilhosa que a gente teve. Estou muito feliz.